É isso aí, tá começando aí mais uma conversa nossa aqui, eu, professor Magno, e você aí, seja bem-vindo para mais uma aula nossa aí de eficiência energética. Olha, cada vez mais a gente vai afunilando, chegando aí na reta final do nosso protótipo. Fiz algumas colocações na aula passada, né? Você se preparou, discutiu, aí deu aquela explodida na sua mente. Vamos junto então, que hoje tem bastante coisa para a gente falar. Ó, primeira coisa, vamos falar sobre... hoje, olha, pode colocar lá, ó, eficiência energética, atividade 4, uma lei Laputar, aprofundamento ciência e ação, projeto Casa Sustentável do componente curricular, o quê? Eficiência energética. Aí, como sempre, a gente dá sempre alguns lembretes aqui e tal, para você se cuidar aí, para ter aquele bom desenvolvimento escolar, acompanhando aí as aulas do Centro de Mídias, elaborando como? Uma rotina de acompanhamento aí das aulas do componente eficiência energética, fazendo as anotações em seu diário de bordo, né? Anotando ali, pode começar com o título da aula, uma lei Laputar, a data, então que você está anotando, se você está assistindo num determinado dia, coloca a data aí que você está fazendo as anotações, coloca aí as palavras-chave também, alguns conceitos que de repente inovaram aí, algumas conclusões que você chegou a partir do que a gente está falando aqui. Vai esquecer também de acessar e realizar as tarefas, né, que periodicamente são atualizadas. E principalmente, ó, seguir as orientações e recomendações que a gente coloca aqui para você durante a aula toda, mas no mais das vezes está lá no último slide. Também não vai esquecer, pode voltar aqui para mim, vai esquecer também de fazer a avaliação da nossa aula, tá bom? Aí, falando o que você achou, quais são as suas sugestões, pode fazer a crítica também. O importante é que sempre você faça essa avaliação, vai aparecer para você aqui o QR Code, ou o link para você acessar. É você sempre nos ajudar para melhorar um pouco mais as aulas para você, afinal de contas, a gente faz a aula para quê? Para você. Qual o objetivo da aula de hoje? A gente segue aí na sequência dos objetivos de aprofundar principalmente as habilidades relacionadas à formação geral básica, está aparecendo aí para você, da ciência da natureza e suas tecnologias. A gente trabalha normalmente com a habilidade 101 e 307, mas também tem na parada aí a habilidade 10, que é avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às ciências da natureza podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos. Olha aí a sua capacidade produtiva aí, o seu projeto de vida fazendo sentido, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. Está falando diretamente com a gente aqui, né? E a concepção do nosso protótipo. Hoje a gente vai falar sobre proporções e propriedades em escala. E já vou voltar aqui novamente com vocês. Você lembra na aula passada que a gente conversou um pouquinho só, fizemos algumas contas aí, pegou meio pesado e tal, mas é importante que a gente tenha também esse respaldo teórico. Veja, a gente está fazendo uma redução, não é verdade? A gente vai reduzir lá a casa que a gente está idealizando, ou a casa que existe, a gente vai fazer numa escala menor, desenhada, ou então a gente vai fazer um protótipo, como eu já fiz também com uma casa de papelão em proporção e tudo mais, já mostrei para você também. Mas o que eu coloquei em questão lá, para mexer um pouco aí, para brincar um pouquinho aí com a nossa criatividade e também com o nosso desenvolvimento quanto que eu tenho que reduzir em proporção? A garrafa que a gente usa para lâmpada de Moser é essa garrafa aqui de 2 litros, olha, né? Ela tem aí 10 centímetros, a gente até usou isso na aula passada, ela tem 10 centímetros de diâmetro, né? E tem aqui um volume de 2.000 centímetros cúbicos, 2.000 ml, que vai dar 2 litros. Se eu vou reduzir a minha casa, por exemplo, 10 vezes, aí eu tenho que reduzir a altura da garrafa 10 vezes também? Posso usar qualquer miniatura? Por exemplo, deixa eu dar uma questão aqui para você, dessa que eu acabei de falar. Se a minha escala for dividir por 10, para puxar a proporção, 2.000 ml dividido por 10 vai dar 200 ml, é isso? 2.000 ml, 2 litros, dividindo por 10 vai dar 200 ml. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa garrafa aqui é de 200 ml. Essa garrafa outra aqui, ó, que é da mesma marca, inclusive, ó, é de 200 ml.
Você acha que essas duas garrafas estão em proporção? Você acha mesmo? Ó, para começar, o diâmetro da boca aqui da garrafa, ó, e o diâmetro da boca da outra garrafinha pequena, que deveria ser a miniatura, são do mesmo tamanho, não teve redução. E também a forma dela não foi levada em consideração também para necessariamente uma redução. Eu não estou muito preocupado com isso, estou preocupado com o volume mesmo. Diminuir o volume dos 10 vezes é partir de um volume de 2.000 para 200 ml? É isso daí mesmo, será? Veja como a questão, pode voltar um minutinho para mim, veja como a questão, quando a gente fala de proporção, não é tão simples assim. É isso que eu queria problematizar com você. Aí se você ficou com dúvida, o que acontece? É normal, né? E é para isso que a gente faz o aprofundamento, não é verdade? Bom, vamos seguir então, depois dessa problemática. Para começo de conversa, está na tela aí para você. Para começo de conversa, a gente apresentou aí uma casa para vocês, né? É um protótipo. E aí nesse desenho a gente pode considerar, fazer uma consideração aí tranquila de que esse desenho aí corresponde a um cômodo, enfim, que está em escala, tá bom? Se eu estou falando nessa escala, por exemplo, de 1 para 10, vamos escrever então? Vamos lá. Ó. Segura aí então na tela, ó. Se eu estou fazendo uma redução de 1 para 10, quer dizer o quê? Que se eu chegar aqui e medir essa parede aqui, ó, essa parede aqui, na minha casa real, e se ela tem 3 metros, eu posso colocar 3 metros, né? E posso converter isso aqui, tá tranquilo, a gente já falou isso várias vezes, olha. 3 metros corresponde aí a 300 centímetros, tá bom? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso usar uma escala de redução. Então, 3 metros para mim, que é 300 centímetros, no meu desenho vai ser 30 centímetros, ou seja, eu vou pegar uma régua, vou colocar aqui, ó, de verdade no meu desenho, vou traçar com 30 centímetros. Está em escala, porque 30 centímetros corresponde a 300 centímetros, 3 metros. Então está tudo lindo. Por quê? Aqui eu estou realmente usando uma escala de redução de 1 para 10. Né? A gente indica assim, ó, 1 para 10. Por que está 1 para 10? Porque se 30 centímetros corresponde a 300 centímetros, se eu cortar esse zero com esse zero, quer dizer que 3 centímetros vai corresponder, então, a 30 centímetros lá na escala. E 1 aqui, que é dividir por 3, vai dar 10 aqui. 1 para 10. Pronto, tranquilo, está tranquilo, eu dividi por 10. E aí é que começam os nossos problemas. Porque se eu tenho uma casa aí, por exemplo, de 3 metros... por exemplo, 4 metros, aqui, de verdade, eu posso calcular a área aqui, né? Então, eu calculando essa área, já fiz esse exercício, é uma revisão, uma retomada, enfim. Se eu medir aqui a área, eu posso medir a área fazendo 3 vezes 4, facinho, dá 12 metros quadrados, área do piso. Esta janela aqui tem que ficar em proporção. Você está lembrado? Essa proporção deve ser de 1/8, né? E aí, 1/8 quer dizer, divide 12 por 8. Dividindo 12 por 8, vou encontrar que a metragem da minha janela mínima para ter uma iluminação natural. É essa questão que eu quero levantar com você. Essa janela, nesse exercício que a gente fez, a janela aqui especificada com 1/8 aqui da redução, se a gente fizer a continha ali, a gente vai encontrar, a gente considerou uma janela, para efeito de exemplo, de 1,5 metro quadrado. A gente fez uma janela de 1 por 1 metro, que é onde vai entrar a minha luz. É isso que é importante aqui na aula de hoje, tá bom? A entrada de luz, pode voltar aqui um minutinho para mim. A entrada de luz pela janela vai ser a nossa iluminação natural.
além da minha garrafa de Moser, né, que é a nossa garrafinha que tem água, que eu vou colocar lá no telhado, enfim, eu tenho também que considerar a iluminação natural. No caso da minha casa, eu tenho lá uma janela de 1 metro por 1,5 metro. 1 metro por 1,5 metro vai dar 1,5 metro quadrado, está dentro da especificação. Mas e quando eu faço a redução? O que eu estou fazendo? Ué, você está fazendo uma redução, está dando na mesma. Não é bem assim. Olha só o que eu separei para você aqui. Ó. Na nossa janela lateral, quando eu reduzo a área da janela em escala, ou seja, se eu tenho para cada 1 centímetro do meu desenho, eu tenho uma correspondência para 10 centímetros do real. Então, uma janela que tem 1,5 metro aqui, evidentemente, não vai ter de verdade 1,5 metro, né? Ela vai ter, na escala reduzida, 1,5 metro dividido por 10. Na verdade, ia ser 150 centímetros, eu divido por 10, vai dar 15 centímetros. E aí eu tenho uma área pequenininha em escala para mim. Mas aí, se eu fizer essa conta aqui, ó, em centímetros mesmo, evidentemente eu tenho uma redução, mas o que vai entrar por essa área de janela na minha miniatura vai ser a mesma luz que entra na minha casa de verdade. Volta para mim um minutinho. Mesmo que você reduza a escala, o que acontece? Se eu tenho uma janela de 1,5 metro quadrado, entra um montão de luz lá. Se eu reduzo para uma medida em escala, ainda que seja em escala, e ela vai ficar menorzinha, é claro que a mesma quantidade de luz vai entrar nessa janela. Então não tenho como reduzir a luz. É verdade, ó. Dá uma olhadinha nesse desenho que eu fiz aí para você, ó. Uma luz sobre os conceitos, né? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Nesse próprio desenho aqui, eu vou pensar no seguinte. Essa janela aqui, ó, que foi pintada, aí é uma arte que foi pintada, é uma cena capturada aí que a gente tem, é uma obra de arte e tal, que chama Moça Lendo uma Carta. Olha ela lendo aqui, uma carta à janela, de Johannes Vermeer. A gente pegou isso como exemplo porque é uma luz, que tem uma jogada de luz bacana aqui, luz e sombra e tal. Aí você vê que a luz está entrando aqui, iluminando a pessoa, está iluminando inclusive aqui a cortina, está iluminando também a carta e tudo mais. Aqui tem sombra e tal. Essa luz aí que está entrando é uma luz real entrando pela janela. Se eu fizer uma redução, ou seja, como está feita aí chegando para vocês que estão assistindo em casa, uma redução da tela, porque a tela não tem esse tamanho aí, veja que a luz não é reduzida. Só as medidas geométricas. Por que isso é importante? Ora, porque é importante que quando eu reduzo ali, ainda que eu tenha um jogo de sombra e luz e tudo mais, isso eu consegui porque está numa tela. Se eu fizer isso no mundo real, eu não vou conseguir a mesma sombra. É isso aí, é essa que é a pegada. Porque a luz não é reduzida, né? Vamos supor, por exemplo, se eu tenho uma entrada de luz numa janela real, que é de, por exemplo, aí, 10 lumens, que a gente chama isso daqui de fluxo, né? Fluxo luminoso. Se o fluxo for de 10 lumens e eu estiver entrando, por exemplo, numa janela real, né? Que seria, por exemplo, eu vou calcular aqui a iluminância. Ó. Se numa janela real que tem 1 metro quadrado,
Uma janela que tem 1 metro quadrado. Ó, uma janela que tem 1 metro quadrado vai ser fácil, é só dividir 10 lumens por 1 metro quadrado, vai dar facinho 10 lumens por metro quadrado. Isso aqui vai dar então 10 lux. E aí vai dar sombra, vai dar tudo aquilo. Vamos supor que essa aqui seja uma janela real. Mas aí eu reduzi essa abertura. Eu reduzi essa abertura para, por exemplo, numa escala de 1 para 10, para, por exemplo, 1 centímetro quadrado. Veja, se eu tiver 1 centímetro quadrado e for esse desenho de tela aqui, ó, já vai aparecer para você o que eu estou querendo dizer. Ó. Eu não vou ter a mesma quantidade de raios luminosos entrando nessa área aqui. Ela vai ser menor, então ela não vai produzir, evidentemente, os 10 lux que eu tenho de luminância. Logo, olha só, o que eu vou conseguir num efeito aí de uma tela dessa, eu não vou conseguir nem a mesma jogada de luz na carta ali, você está vendo que a carta está iluminada. E tampouco tem um outro problema também, ó, que essa cortina que tem aqui, ó, hoje é só dia de problema, viu? Mas é problema com arte, é misturando arte, poesia, tem até poesia aqui. Veja que eu duvido você fazer uma cortina. Vamos supor uma cortina agora, ó. Você tem lá uma janela de 1,5 metro de tamanho, você vai colocar uma cortina bonita. Então essa cortina real é de 2 metros quadrados, vamos supor. Se você reduzir a cortina, eu duvido que a cortina que você pegar reduzida vai conseguir ficar com as mesmas dobras que uma cortina real. Porque você vai reduzir a escala, mas como é que você vai reduzir o algodão? A fibra da cortina não vai dar, vai ficar um negócio meio duro ali, grosseiro. Então, conclusão. Que conclusão a gente tira? Não é só a luz que não muda. A gravidade, que é que faz, a gente chama de drapeado essas dobras da cortina aí. A gravidade também não muda. Não muda. Então o que acontece? Quando a gente mexe com redução, a gente precisa pensar que não dá para reduzir assim dessa maneira que a gente está pensando aí, geométrica, também as grandezas relacionadas à natureza. A luz vai continuar sendo a mesma, a gravidade também. E aí vai afetar o material. O material que você vai usar, por exemplo, para uma cortina, teria que ser outro, de outro tecido, para obedecer justamente uma proporção que seria praticamente, olha, eu vou te falar com bastante, sendo uma pessoa bem realista, vai ser bem difícil, para não dizer aí, em alguns casos, vai ser até impossível. E na nossa questão de volume, como é que fica a história? Então, na questão de volume também. Olha só, vamos fazer uns recortes aqui que são muito importantes, olha, para a gente falar sobre volume. Quanto que é mesmo que eu te falei que é o volume da garrafa? 2.000, né? 2.000 centímetros cúbicos. Isso aqui corresponde a 2 litros, tá bom? Aí, olha só, se eu pegar e fizer essa consideração aí, que eu tenho uma garrafa de 2.000 centímetros cúbicos e vou reduzir isso daí numa escala, vamos supor, só para a gente fazer uma conta mais, digamos assim, um pouquinho mais natural, vamos supor que pode deixar os 2.000 centímetros cúbicos também para fazer conta. Mas é que eu queria fazer uma continha bem mais tranquila aqui. Então, eu vou supor aqui, ao invés de 2, para você entender, ó, eu vou supor 1.000 centímetros cúbicos. Se 2.000 vai dar 2 litros, é evidente, você já sacou e já aprendeu aqui mais uma nova comigo, ó, que 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. Tudo bem? Maravilha. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que essa escala aqui seja de
ao invés de ser de 10 centímetros cúbicos, olha, 10 centímetros cúbicos aqui nessa dimensão, 10 centímetros cúbicos aqui nessa dimensão e 10 centímetros cúbicos nessa dimensão aqui também, ó. 10 centímetros cúbicos não, 10 centímetros, ó. 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui também, tá? É um cubo de 10 centímetros, tá bom? Calcular o volume disso. Ah, facinho. O volume disso daí o volume é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000, 1 litro. Vamos reduzir, gente? Vamos reduzir por 10, tá bom? Vamos reduzir por 10. Presta atenção agora, hein? Ó, vamos reduzir por 10 então. Então aqui vai ficar todo mundo dividido por 10, gente. Facinho a conta, só para dar o exemplo. Então vai ficar 10 dividido por 10 dá 1. 1, 1 e 1. Chegou no que eu queria. Eu reduzi numa escala 1 para 10. Vamos ver quanto que vai dar o volume agora. Ah, Magno, mas aí ficou fácil. O volume velhinha aí vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1 centímetro cúbico. Então, mas o problema é esse. Enquanto aqui eu tenho 1 litro, aqui eu tenho 1 centímetro cúbico, que corresponde a 1 mililitro. Ou seja, se a minha garrafa tinha 2 litros, volta para mim um minutinho só aqui, só para o pessoal explodir a cabeça. Puf! Ó, pode voltar aqui para mim um minutinho, ó. Se eu tinha, então, uma garrafa de 2 litros, se eu reduzir, então, essa garrafinha teria que ter 2 ml. Aí fica muito difícil fazer isso numa reprodução lá na minha casinha, mas é uma consideração que eu deveria fazer, porque aí eu estou considerando o volume, né, e não a altura só linear. Observação muito importante aí para vocês que estão trabalhando com escala, e é uma coisa bacana para a gente também desenvolver aqui. Então veja, de novo na tela, ó. Um volume, então, de 1 litro, se fosse uma redução de 1 para 10 que estamos usando aqui, se reduziria, então, para 1 ml, 1 mililitro, porque o volume reduziu na escala de 1 para 10, mas em 3 dimensões. A mesma coisa acontece com a área, tá bom? E por falar disso, eu trouxe uma coisa bacana aqui, que o pessoal fica feliz quando eu junto essas coisas, hein? Vamos juntar um pouco de literatura com as coisas aqui para justificar a aula que a gente está dando aqui de uma maneira bem legal para a física. Vamos a ela, olha lá. E por falar disso, ó, deixa eu contar uma historinha para você. Jonathan Swift apresenta uma narrativa de diversas fantásticas viagens aí do Gulliver. São vários livrinhos, né? Ele vai para Lilliput, que é a mais famosa essa daí, que é um reino que todas as coisas, todos os animais ali e tal, é tudo em miniatura, tudo pequenininha, tudo. E diz que nessa escala aí é tudo 12 vezes menor. Volta para mim um minutinho. Como é que você vai reduzir? Espera um pouquinho. Ele está em outro mundo ou ele está num lugar fantasioso que as pessoas são reduzidas? Porque há diferença. Sabe por quê? Se você reduzir o meu volume 12 vezes, será que vai dar a miniatura de um habitante dessa ilha aí chamada Lilliput? Claro que não. Ele falou que é 12 vezes a altura. Mas quando eu falo 12 vezes a altura reduzida, não quer dizer que o volume da pessoa reduziu. Agora, se eu obedecer esse critério, está tudo bem, legal. Mas e a gravidade desse lugar? Porque se a gravidade for a mesma, a estrutura óssea dessa minha miniatura vai ter que também ter uma proporção em volume para os ossos, né? Em termos de resistência. Porque senão, essa pessoa não vai ser a minha redução. Para me reduzir, tem que reduzir todas as partes do meu corpo. Você já ouviu falar aí das aulas de biologia que nós somos formados por células, não é verdade? Aí eu te pergunto,
Será que nessa brincadeira, nessa história que o Jonathan Swift, ele em 1700 e pouco que ele escreveu isso, será que ele pensou nessas escalas? Provavelmente não, porque a obra do Galileu Galilei, que falava sobre proporções, tinha acabado de sair ali no forno anos um pouquinho antes disso daí, que provavelmente não deu tempo do Jonathan Swift ter estudado as leis da proporção de Galileu. Então, ele fez essa história fantasiosa com uma outra pegada, com uma outra justificativa. Vamos voltar para a história um minutinho, ó. Olha, no livro está escrito que todas as coisas se apresentam como do mundo habitual numa escala reduzida. Olha só um trechinho, ó. O dito homem montanha receberá todos os dias um fornecimento de carne e bebida suficiente para a alimentação de 1728 dos nossos súditos. Por isso que eu estou perguntando para você se você acha que o escritor, o Jonathan Swift, será que ele pensou nessa proporção? Ele pensou, mas será que essa proporção é verdadeira? Será que uma pessoa que come normalmente aqui no nosso mundo habitual, come 12 vezes mais do que uma pessoa que come lá nesse reino? Não sei se ficou bem claro. Uma miniatura lá de mim. Será que, se ela come um bifinho lá, eu, em proporção do volume desse bife, teria que ser então 1728? É uma conta bacana de você desenvolver aí. Além disso, ó, no livro, os liliputianos são miniaturas com redução de 12 vezes a altura de Gulliver, e a impossibilidade de redução em escala da natureza é difícil e complexa, ainda que as reduções em maquete sigam os critérios geométricos de escala que a gente está falando aqui. Então, dá para a gente pegar essa conta aí, colocar na nossa conta também como nosso problema a resolver e ver se de repente dá certo. Será que essa proporção de comida está seguindo a proporção que é dita de 12 vezes a altura do Gulliver? Com a redução? Será, voltando agora à nossa questão, será que dá para encontrar uma garrafa que, no caso de 2 litros, tem 1 ml se a escala que eu for escolher é 1:10? E a minha janela, adianta isso? E a minha janela? A minha janela, que é uma redução do real, vai conseguir a mesma quantidade de fluxo luminoso? Ora, são muitas perguntas. Eu espero que você tenha gostado aí. Reduções, réplicas e miniaturas. Olha, a gente tem várias discussões aí para abrir. Fica aí o aprofundamento dos conceitos para a gente, ó. As reduções envolvem uma ordem de redução de estruturas, como a densidade, por exemplo. Pode colocar na tela que o pessoal copia, ó. Nos levaria à substituição, por exemplo, do sangue, das células, dos órgãos, por outras estruturas. Como eu falei, a luz solar afetaria suas peles de outra forma, diferente da ação da radiação solar da pele humana, que a gente já tem aqui as células já desenvolvidas para isso. E a gravidade, que eu falei também. A gravidade os atingiria da mesma forma que a nós, e os seus saltos seriam diferentes dos nossos também. Teriam outra forma de lidar com toda a natureza, sendo-lhes possível ainda, se a gente for pensar, do tamanho de quase que uma formiga, andar sobre a superfície da água devido à resistência da superfície. Então nem a água poderia ser igual a nossa, porque não ia dar para ele beber, né? E também, justificando aí a nossa aula, tem uma viagem de Gulliver a Laputa, que um dos nossos gênios aí da Academia Brasileira de Letras, recente aí, Marco Lucchesi, escreveu como rudimentos da língua laputar, uma língua dita e falada, é uma invenção dele, né? Que era uma língua lá dessa ilha de Laputa, que flutuava lá e tudo mais. Aí eu escolhi justamente essa homenagem aí, para chamar a nossa aula hoje aqui de uma lei laputar, que assim como Marco Lucchesi inventou uma linguagem para fazer uma menção à viagem de Gulliver, eu inventei aqui uma aula para nos trazer várias reflexões a respeito
das escalas da natureza que não é tão fácil assim a gente reduzir. A gente vai ficando por aqui, não vai esquecer de avaliar a nossa aula também, dizer aí o que você achou. Tá aparecendo o QR Code aí para você, o link. A gente se encontra na próxima. Valeu, gente!